Sabem que eu muitas vezes ouço depois dos debates sempre dois tipos de comentários. O muito bem, grande energia, acabámos com eles. E ouço também, e respeito, e interiorizo, as pessoas que dizem muito bem, mas podia ter sido mais calmo ou mais ponderado. É difícil lidar com estes tipos que nós lidamos há 50 anos e manter a calma. E acreditem que ali num estúdio com eles é muito difícil. Porque eles vêm para nos provocar propositadamente. Vêm para nos enlamear. E o que eles não estavam habituados era ouvir a resposta com esta firmeza e com esta frontalidade. Estes tipos todos, estes candidatos todos, do PS, do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda, habituaram-se a usar sempre o mesmo tipo de linguagem ao longo dos últimos anos. E chocam-se quando alguém... E passaram anos a dizer: os políticos não falam a linguagem do povo, os políticos não falam a linguagem popular. Mas quando alguém usa a linguagem popular e fala com eles da forma como o povo falaria com eles, dizem: ai meu Deus, isto não é forma de ter um debate político. Ai meu Deus, isto não é forma de falar em televisão. Eu não vou mudar a minha forma de falar para me adaptar nem ao PS, nem ao PSD, nem ao Bloco de Esquerda. Eu vou continuar a dizer como acredito, da forma que acredito, e como eu acho que é a única forma de darmos ao povo português um sinal óbvio, que é a nossa autenticidade. Nós somos o partido, o movimento, a candidatura que quer dar um murro na mesa. Não se dá um murro na mesa a dizer nhê, 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 nhê. Não. Dá-se um murro na mesa a dizer: os corruptos têm que ir para a prisão, a imigração tem que ser controlada, a segurança deste país tem que ser controlada, as pensões não podem continuar a ser miseráveis e o país tem que levantar a cabeça e passar a olhar-se com dignidade. Isto não é nem mimimi, nem nada. É assim. Quem não gosta, não vota. E nós temos que ter essa frontalidade com as pessoas. Vem isto a propósito de uma das mais importantes competências de um Presidente da República, que é a representação do Estado português. Muito tenho ouvido nos últimos dias sobre as críticas que fizemos à postura do Presidente português em Luanda. Mas não só em Luanda, no Brasil, na Venezuela, por aí adiante. Optámos, na minha perspectiva, por ter uma postura sempre de rebaixamento, sempre de nos rebaixarmos perante a nossa história e perante os outros. Já vou por isso àquilo que vos queria dizer, mas não queria deixar de dar esta nota com clareza. Eu nunca aceitarei, como Presidente da República, nunca, que um outro Presidente qualquer, seja ele de Angola, da Venezuela, do Brasil, de qualquer sítio do mundo, nos diga que nós somos uns ladrões, uns esclavagistas e que é por nossa culpa que eles estão como estão. Por duas razões. Primeiro, porque um Presidente da República Portuguesa tem que defender acima de tudo o seu país e não estar lá para defender os outros países, nem estar lá para agradar aos outros países. Um Presidente da República não é para agradar. Um Presidente da República não é uma jarra de enfeitar. Deve ser o nosso representante, a nossa voz. Nós não somos só nós que estamos aqui. Nós temos 9 séculos de história antes de nós. Não somos só nós que aqui estamos. Foram os nossos pais, os nossos avós, foram eles que fizeram este país. O Presidente da República tem que ter a capacidade e a coragem de defender esse país. E depois, pelo óbvio, é que Angola, Moçambique, o Brasil, não estão assim por nossa culpa. Estão assim por sua própria culpa. Porque em anos e anos de independência que tiveram, nunca conseguiram fazer o mais básico, que era deixar de alimentar as suas elites para dar ao povo o desenvolvimento que esse povo merecia. Portanto, a culpa não é dos portugueses. A culpa não é dos portugueses que lá deixaram muita coisa e que lá investiram muita coisa. Não, a culpa é desses que usam os portugueses como forma de esconder a corrupção dos seus regimes. E isto é igual no Brasil, na Venezuela, em Angola, em Moçambique e por onde for. Portanto, um Presidente da República não se deve rebaixar. Deve levantar a voz. E quando tem que enfrentar, deve enfrentar. E, sobretudo, quando tem que defender Portugal, tem que defender Portugal. Vocês não se esqueçam disto. Nós temos 9 séculos de história. Não há ninguém, nenhum presidente, nenhum ministro, nenhum governante que possa pôr em causa aquilo que nós fizemos na história. Como presidente, eu terei e tenho orgulho na nossa história. Eu não me rebaixo a nenhum outro Estado do mundo e não aceito que nenhum tirano do mundo nos diga que
que temos que pedir desculpa ou que a culpa pelo estado em questão é nosso. Nós não andamos a dizer isso de ninguém, nós não aceitamos que ninguém diga isso de nós. Aceitem e assumam as responsabilidades. Nós amamos o nosso país e é isso que continuaremos a fazer. Ontem uma deputada do PS chamou-me porco. Ontem. Depois de um debate com a Catarina Martins. Ontem. Não foi em privado, não passou por mim e disse, seu porco, não. Escreveu numa rede social, está lá. Se fosse um deputado do Chega a fazer isto, não se falava de mais nada hoje. Nada. Os comentadores sucediam-se uns atrás dos outros, a dizer o que é que... Já tinham sido abertos não sei quantos inquéritos para se saber o que é que tinha acontecido. Alguns já pediam a intervenção da polícia. O Garcia Pereira lá ia outra vez com os papéis para o tribunal dizer que tem que ser tudo ilegalizado. Como foi uma deputada do Partido Socialista? Está tudo bem. Não há problema nenhum, ninguém quer saber. É este país ao contrário que nós temos que combater. É este politicamente correto que nós não podemos deixar passar. Quando eles dizem que querem regular as redes sociais, eles não querem regular as redes sociais por causa do comportamento ou dos insultos. Eles querem regular as redes sociais porque eles perceberam que perderam o domínio que tiveram durante 50 anos, que foi o domínio de vender às pessoas o que queriam e como queriam. Agora nós falamos diretamente com elas. Agora expomos-lhes as mentiras deles. Agora dizemos-lhes o que acontece mesmo. Aqui há duas diferenças. É que a esquerda quer regular porque quer censurar. Eu quero mais liberdade e mais verdade. O Chega quer mais liberdade e mais verdade. Vou dizer isto como um aviso ao país. Não nos deixaremos calar. Não nos deixaremos calar por ninguém. Por nenhuma esquerda política, por nenhuma esquerda deste país. Não nos deixaremos calar. Muitos talvez não saibam aqui, mas aos nossos imigrantes portugueses lá fora, nestas eleições, praticamente foi-lhes retirado o direito de voto. Não vão receber nenhum voto postal para poderem votar. Vão ter que se deslocar, em alguns casos, 300 km, 400 km, para ir a um consulado ou para ir a uma embaixada para poderem votar. E a razão é evidente. Porque é que o sistema não quer que eles votem? Porque sabem bem que quem saiu do país, com toda a probabilidade, não vai votar no PS nem no PSD. Nem nos candidatos do PS, nem nos candidatos do PSD. Com toda a probabilidade, quem saiu do país quer uma mudança no sistema político. E eles não querem que essa mudança seja aceita. Então andam a falar, mas estão a tratar os portugueses que estão lá fora como portugueses de segunda. E ainda se podem perguntar assim, porquê é que podem votar nas legislativas e recebem voto e não recebem nas presidenciais? Eu digo-vos porquê. Porque nas legislativas há um limite de 4 deputados que podem ser eleitos com o voto exterior, na Europa e fora da Europa. O Chega podia ter 2 milhões de votos lá fora. Só elegeria mais 4 deputados. Aliás, nós vencemos quer o círculo da Europa, quer o círculo fora da Europa e elegemos mais 2 deputados. Nas eleições presidenciais não há círculos. O que significa que um voto vale um voto. O voto de um imigrante que está na Suíça valerá tanto de quem está em Bragança, em Vila Real ou em Aveiro. E então eles não querem que isso aconteça. Porque sabem bem a mudança que isso pode provocar. Então o que é que fazem? Limitam o direito de voto dos portugueses que estão lá fora. Isto, meus caros, isto é a prova de um sistema de artimanhas, de armadilhas, em que nós nos deixámos cair durante os últimos anos todos. Sem sabermos. Muitos de nós não sabemos o que é que isto está a acontecer porque ninguém nos informa disso. Então nós temos que começar a dizer a verdade às pessoas. Isto é o que acontece. Eles não querem que os imigrantes portugueses votem porque têm medo que isso provoque uma mudança. Alguém acha que os imigrantes portugueses iriam votar no Marcos Mendes? Ninguém. Alguns acham que os imigrantes portugueses iriam votar no António José Seguro? Claro que não. Então o que o sistema faz é limitar. O que o sistema faz é artimanhas para esconder. E nós temos que denunciar isso. Nós não podemos ser um país que está sempre a dar direitos aos imigrantes que chegam cá e não dá aos nossos imigrantes que estão lá fora, que são tão portugueses como nós, que tiveram que sair deste país para ter direitos e a quem nós não damos nada. Não sei se recordam no verão, quando houve os incêndios, o Ministro da Coesão disse para as casas dos portugueses imigrantes lá fora que arderam, e neste distrito vocês sabem bem o flagelo que isso é, para as casas dos imigrantes portugueses que arderam, ele disse, fizessem um seguro. Fizessem um seguro. Ou seja, os imigrantes que cá chegam, como se tem visto nas notícias, têm direito a saúde, às vezes a subsídios de casa, de alimentação e de tudo.
Os nossos imigrantes lá fora, se perderem a casa porque foram apanhados num incêndio, façam um seguro. Ou seja, para aqueles que vêm de fora, o Chega propôs que tivessem que ter seguro de saúde, o Parlamento não aceitou. Mas para os nossos imigrantes lá fora, têm que ter um seguro para pagar a sua própria casa. Isto não é só um país ao contrário. Isto é antipatriotismo. E eu quero ser o presidente do patriotismo. De Portugal. Do Portugal, do verde, do vermelho, do Portugal, do amor a Portugal. É isso que nós temos que fazer. Eu disse que tínhamos que mudar coisas na saúde. Os meus 3 adversários principais, todos disseram também. Mas fui até hoje aquele que disse o que é que tínhamos que mudar na saúde. Os outros disseram, cito, temos que agregar vontades para um modelo nacional de saúde. António José Seguro. Luís Marques Mendes, um presidente não governa e por isso só pode inspirar e contribuir para que a saúde se melhore em Portugal. Vejam esta conversa da treta, verdadeiramente. O que é agregar pessoas para um modelo de saúde nacional? Nem o próprio saberá o que é isso. Alguém lhe disse, escreve isto, e ele, agregar-se... O Marcos Mendes deve ter pensado, o que é que eu digo sobre saúde? Escreveram-lhe, mobilizar e inspirar. Agora imaginem-se, médicos, enfermeiros, utentes, auxiliares, os hospitais que estão a fechar, olhem, o serviço de neonatalidade, de neonatal na Estefânia, o Hospital dos Correios aqui no Distrito de Coimbra. Vejam o que é ouvir esta conversa. Assim, inspirar, criar, juntar. Não. Nós temos que ser claros, nós não temos recursos. Nós não temos recursos na saúde para dar saúde ao mundo inteiro. Não temos. E, portanto, nós temos que colocar um modelo de saúde que permita uma ligação entre quem o pagou, quem o sustenta e quem precisa dele. Não podemos ter um serviço de saúde, como ainda ontem vimos, não é notícia nossa, em que as muitas e múltiplas situações de turismo de saúde em que está ou estão a vir para Portugal para ter cá os filhos, têm os filhos e vão-se embora. E nós ficamos cá com a dívida e ficamos cá com a situação. Isto é falta de humanismo e de xenofobia? Não. Isto é pôr e compreender que nós temos que pôr os nossos primeiro. Quer dizer, se hoje não há médicos para acompanhar as grávidas em Portugal, nós não podemos ter um serviço de saúde inteiro que seja para o mundo inteiro. Para os do Bangladesh, do Nepal, da Índia, do Paquistão, virem cá de avião, usarem os hospitais, irem-se embora e nós ficamos cá a pagar. Isto é ser racista e xenófobo? Não, nós temos que fazer isto. Isto não é racismo e xenofobia. Isto é errado, é estúpido e eu vou corrigir isto. E eu vou corrigir isto, nem que seja a última coisa que eu faça. Os portugueses vão estar em primeiro lugar na saúde em Portugal. A Rússia tem que ser derrotada nesta guerra. Por isso sempre tivemos desde o início ao lado da Ucrânia. Porquê? Porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Nós estamos ao lado dos ucranianos e deste esforço. Mas também vos quero dizer isto. Portugal tem estado, e comigo continuará a estar, ao lado incondicionalmente de uma Ucrânia atacada e agredida. Foi assim desde o início e é assim que nos devemos posicionar. A Rússia é uma tirania, uma ditadura, e devemos travá-la. Mas devemos deixar 2 notas claras. As notícias que vêm da Ucrânia não são tranquilizadoras em relação à corrupção e cada vez mais vemos um poder instalado na Ucrânia a absorver os recursos que nós estamos a enviar para lá, nós e outros países europeus, e isso tem que ser travado. Os contribuintes portugueses, espanhóis, italianos, franceses, alemães, estão a fazer um esforço fiscal para enviar recursos para a Ucrânia. O mínimo que podemos exigir é que os usem bem e que os usem sem estarem a enriquecer nenhuma elite. E o segundo tem que ver com o envio de tropas para a Ucrânia. Ao contrário dos meus adversários, eu digo as coisas que penso. E sei que nem todos concordarão com o que vou dizer. Mas vou dizer à mesma. Portugal deve fazer tudo para derrotar a Rússia, como disse. E devemos fazer tudo para que o Ocidente e para que a Europa sejam um espaço de paz, de garantia e de integridade. Mas acho que um Presidente da República deve fazer tudo ao seu alcance para evitar enviar jovens portugueses para a guerra na Ucrânia.